Boa noite, Wesker. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. Hoje a gente viu, né, que foi um dia de muitos protestos, principalmente antirracistas. A pauta antifascista já veio desde o final de semana. É, a gente teve ontem um debate aqui sobre o movimento antifascista, com Danilo Pássaro e Flávio de Castro. A Clara comandou esse debate. E já nesse debate já houve a discussão sobre a pauta antirracista também, que são pautas que estão conectadas às mobilizações. Então, para comentar um pouquinho sobre isso, a gente chamou o Wesker aqui hoje, que é sociólogo, e vai comentar sobre se há uma divergência entre esses dois pontos e também sobre tudo que está acontecendo aí nesses últimos dias, né? Que é inspirado também nos Estados Unidos, nos últimos acontecimentos aqui no Brasil, os assassinatos aqui no Rio de Janeiro, da Juventude Negra. Hoje teve um boom da hashtag Vidas Negras Importam, né? Analistas de redes têm falado que a presença de hashtags antirracistas e antifascistas estão em crescimento. Rodrigo Maia, Neymar, diversos jogadores de futebol aderiram a essa hashtag, então gerou uma grande popularização dessa pauta. E aí, a primeira questão que eu já queria entregar para o Wesker, né, para já abrir esse debate, há uma oposição entre o antifascismo e o antirracismo? Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo que estão nos acompanhando aqui nesse debate. A resposta objetiva é não. Assim, é impossível construir uma desassociação entre o antifascismo e o antirracismo por conta dos elementos que constituem a própria estrutura ideológica do fascismo, né? Então, é, toda a construção de uma ideia de nação dos mais fortes, que tem relação com suposições de raças superiores, de construção de uma nacionalidade pura, de valores que têm que ser recuperados de uma nação extremamente pura, elas estão vinculadas com ideias de raça, com ideias de superioridades raciais, que, obviamente, quando a gente constrói uma ideia de contrapor a esse projeto de supremacia, né, de um projeto de consolidação de uma nação sustentada em valores de uma raça, de um grupo que se propõe a ser o grupo autêntico de um determinado país, ele está vinculado com uma dimensão racial e que isso vai concretizar, especialmente no, no nazifascismo, no Hitler, no Mussolini. Então, não acho que não tem nenhum tipo de separação entre antifascismo e antirracismo. São lutas extremamente conectadas, entrelaçadas e que não tem como a gente fugir disso, né? Se a gente é antifascista, necessariamente nós temos que construir uma agenda antirracista, porque o projeto do fascismo é um projeto supremacista, né? Bom, já queria chamar o pessoal também para entrar aqui no nossa rede, nosso chat aqui do YouTube, e comentar, mandar perguntas. Indo um pouco além disso, né? Hoje teve a hashtag Blackout Thursday. Como é que você enxergou essa mobilização? Eu acho que a gente está à frente. Acho que esse processo está colocando para nós um desafio gigante no Brasil, né? Acho que com esse processo todo de debates que estão acontecendo sobre a questão racial, conectado com o antifascismo no Brasil, ele, sobretudo com a influência dos protestos que acontecem nos Estados Unidos, né, que ganharam uma projeção lá, que também outrora não tinham ganho, né? Você já teve outras mortes de negros em situações idênticas nos Estados Unidos, que tiveram protestos localizados, mas que não ganharam uma escala global. O movimento dos Vidas Negras Importam nos Estados Unidos é um movimento longo e que, devido às circunstâncias que a gente ainda precisa pensar quais são essas circunstâncias, os processos criaram um grande um grande ciclo de protestos nos Estados Unidos, que internacionalmente está sendo importante de divulgação de uma dimensão importante da disputa política, que é a questão racial no mundo hoje, né, e no mundo sempre, na modernidade. E no Brasil isso chega também de uma forma a ajudar a contribuir com o que já vinha sendo discutido e articulado pelo movimento negro brasileiro. Você tem, inclusive, uma polêmica, né? Qual é a relação entre
por que o negro brasileiro não seria tão revoltado ou não saía para protestar enquanto o negro norte-americano, quando, na verdade, a gente tem um ciclo de protestos no Brasil, que ele já atravessa décadas. Eu acho que é importante, talvez, marcar como o início desse ciclo de protestos, de questionamento à violência policial, o ressurgimento do movimento negro, no contexto de redemocratização, que é ali no contexto de fundação do Movimento Negro Unificado, que surge para contrapor uma violência policial que aconteceu em São Paulo, quando um operário negro foi assassinado pela polícia, quando jovens negros foram impedidos de entrar num clube no Rio Tietê, e desde lá, a pauta do genocídio, a pauta do assassinato de negro, da violência estatal, da violência sobre as favelas, ela é uma pauta do movimento negro central, né? Que aqui no Brasil nós vamos chamar de genocídio negro, que foi qualificado pelo Abdias, nas suas várias formas, mas sobretudo a partir da violência policial, estatal, que eu acho que que vem pavimentando uma politização de uma questão racial no Brasil, que durante toda a construção nacional brasileira foi apagada, né? O mito muito forte nacional brasileiro de ideologia racial era uma ideia que nós éramos um país mestiço, que aqui não existia qualquer tipo de conflito aberto no que tange as questões raciais, a discriminação ali era tratada como algo alheio à realidade brasileira, e o movimento negro teve que fazer um movimento de, não, peraí, nós temos um problema racial, nós precisamos denunciar isso, e esse processo ele é longo, ele é essa coisa de você colocar a questão racial enquanto elemento importante de você desconstruir esse mito da democracia racial, e que ele vai se constituindo ao longo da nossa democracia enquanto um valor de diversos setores da sociedade, mas sobretudo os movimentos negros. Então, a própria politização da questão racial através das políticas de ações afirmativas já coloca lançar luz sobre isso, né, já começa a lançar luz sobre isso. Você tem um processo em torno do debate sobre ações afirmativas que aumentou o arco de debate sobre questões raciais no Brasil, e que no último período esse ataque, né? Então a gente tem um ataque aí que os movimentos negros articulados com as esquerdas políticas constroem ao mito nacional brasileiro, que as elites defendiam como sendo o sentido nacional, ou seja, a nossa elite nacional se vangloria de serem dirigentes de um país multirraciais que negam a existência de raças. Quando você coloca a raça enquanto um elemento que organiza a sociedade brasileira, isso desconstrói algumas questões nacionais, e em alguma medida o Bolsonaro ele organiza esse aspecto na sua disputa, e esses movimentos eles conseguiram buscar uma aderência. Então, essa hashtag de hoje, ela tem relação com o contexto que está acontecendo. Obviamente, nós temos que colocar a questão da pandemia e todas as tensões políticas que estão acontecendo em função da pandemia, o problema que vai chegar agora do desemprego, a diminuição da renda das pessoas que, inclusive a maioria dos negros brasileiros, ocupam trabalhos informais ou de trabalho de pouco prestígio na sociedade brasileira. E isso sem pensar também as ações policiais, sobretudo aqui na cidade do Rio de Janeiro, que continuam a todo vapor. Não foi só o menino João Pedro, teve operações no Acari, operações na Maré, operações que têm levado mortes de jovens, negros, crianças o tempo todo, e que nesse momento, e aí eu acho que podemos pensar como que essa relação que o Bolsonaro tem construído com grupos extremistas que têm mobilizado elementos de um racismo mais óbvio, né? De um racismo que parece mais óbvio na cabeça das pessoas, que tem a ver com o nazismo, tem a ver com o tipo de racismo que opera nos Estados Unidos, e esse racismo mais óbvio, supremacista branco, também acho que bota um pouco de gasolina em um processo que ele já vinha sendo pavimentado de muito tempo, e com uma relação umbilical com projetos de sociedade que visam ampliar o direito dos negros e negras na sociedade brasileira, como a política de cotas, como a própria lei de ensino história da África afro-indígena nas escolas, a própria... Durante os governos Lula e Dilma, por exemplo, a constituição da CEPI, né, da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, um conjunto de pautas que vinham sendo levantadas, né, e que tem, obviamente, um contexto
brasileiro, uma relação de como o movimento negro brasileiro conseguiu sair de um lugar da negação do racismo, da negação de um país de uma suposta construção de uma sociabilidade brasileira que não existia racismo, que isso ainda é a imagem que o Brasil vende muitas vezes para o exterior, né? Que aqui é um país miscigenado, alegre, que o povo se mistura, que não tem muito esse problema de conflito racial. E eu acho que todo esse processo desemboca em toda essa pólvora que está sendo armada no Brasil, nos Estados Unidos, em função da pandemia, em função dos tipos de governos que se organizam nos dois países aqui, para pensar em Brasil e Estados Unidos, né? O Trump e o Bolsonaro têm abertamente ligações com extremistas, supremacistas e alimentam a sua popularidade nesse movimento mais radicalizado, né? Então, acho que a gente tem um desafio grande a partir de agora, que é entender como isso aconteceu, da onde veio, como isso impacta as nossas relações sociais, políticas, como que a pauta do genocídio, que por muito tempo foi uma pauta, muitas vezes, vinculado apenas ao movimento negro, com raras exceções de ampliação, e como que ela consegue, nesse momento, ganhar uma amplitude conectada com uma disputa de projeto, né? Eu acho que isso é que está posto, um projeto que é de defesa da vida. Nesse caso, as vidas que mais precisam ser protegidas nesse momento são as vidas negras, são as pessoas negras, e contra um projeto do ódio, da morte, que se produz em cima de cadáveres, né? Que necessita dos cadáveres sendo colocados para alimentar uma carga de ódio de uma elite que não suporta de fato ver os negros ascenderem, de ver projetos de inserção, e que a democracia, o negro, ele é importante enquanto ele está mantido na favela. Quando ele adentra a universidade, se torna um problema nacional, isso se torna um problema do projeto de país que eles sempre construíram ao longo de toda a nossa história, seja no Império, seja na República, seja na novíssima República também, pós-88. Obrigado, Wesley. Bom, vou dar uma passada aqui no chat, dar um oi para a Giovana, boa noite, grande debate com o qualificadíssimo Wesley. Boa noite para o Gilber, para a Luciane. Eu acho que uma questão que surgiu aqui, eu não sei se você chegou a ver, foi bem agorinha, um pouco antes do debate começar, vazou um áudio do Sérgio Camargo, da Fundação Palmares, em que ele ataca mais uma vez o movimento negro, ataca Zumbi dos Palmares. Você acredita que isso pode ser uma resposta articulada contra esses movimentos antifascistas, antirracistas que têm surgido, né, uma radicalização por parte do governo da questão racial, assim, mais explícito? Não, acho que não é à toa algumas estratégias de uma disputa, podemos dizer, cultural, talvez, né? Uma disputa de alguns símbolos que o bolsonarismo, ou que o projeto que o Bolsonaro aparece como líder, eu acho que não é à toa, assim, eu acho que é preciso olhar com algum cuidado toda essa construção discursiva do bolsonarismo, né? Porque, como eu tinha dito aqui, o projeto das elites brasileiras, ela tem a ver com uma negação do racismo enquanto um projeto de supremacia branca do país, né? Então, ao longo da história, de alguma forma, eles construíram uma ideia de que não existia um racismo no Brasil e conseguiram manter os negros sempre na posição de desvantagem a partir dessa negação do racismo, pedindo que se pudesse construir uma articulação de superação, de questionamento das desigualdades raciais. Inclusive, durante a ditadura, a ideia de democracia racial foi construída como um valor que constitui a nação brasileira, né? Na época, você vai ter perseguições de bailes blacks, porque os bailes blacks são um atentado, né, à identidade nacional, porque está falando de preto, e preto não atenta
não é uma relação, não tem uma, isso no Brasil não serve, nós não somos isso, nós somos um país miscigenado. Então, a ditadura atuou em cima dessa ideia de democracia racial para isso. Então, não é à toa que durante a campanha toda o Bolsonaro ele articula alguns elementos imagéticos para sinalizar em relação a esse ideal de país, né? Quando ele coloca o Hélio Santos, né? Mas com o nome Hélio Bolsonaro no Rio de Janeiro, ou seja, um negro retinto que está muito vinculado à família Bolsonaro e que durante todo o governo ele está sempre colado no Bolsonaro, é uma tentativa de reconstruir um ideal que vem sendo combatido no último período, sobretudo durante a República pós-88. E eu acho que colocar o Hélio Camargo, desmontar a Fundação Palmares, que foi um instrumento conquistado através das lutas dos movimentos negros brasileiros, ali no contexto de 1988, no centenário da abolição, quando teve a marcha do centenário da abolição, questionando todos os mitos de abolição que foram construídos pela identidade nacional brasileira, né? Da Princesa Isabel Benevolente, né? Da construção dos abolicionistas brancos, como Joaquim Nabuco, né? Todo esse mito que vem que visava ser desconstruído ali, o Bolsonaro tenta resgatar um pouco dessa dinâmica, não com palavras óbvias, mas de forma imagética, né? Então, ali a desconstrução da Fundação Palmares, enquanto uma autarquia que contribuiu durante a nossa República pós-88 para formular política pública, para formular debates, como ponto de, não à toa, Fundação Palmares, né, na Fundação Princesa Isabel, que eu acho que isso é um ponto de mudança que é muito forte no processo de redemocratização, que é a mudança da construção das pessoas que vão lutar dos símbolos de construção do antirracismo brasileiro, deixa de ser o branco benevolente, passa a ser os negros que construíram um processo de luta, e Palmares entra nesse processo. Então, acho que tem um elemento muito forte dessa dimensão que está sendo extremamente atacada. E quando você percebe que o Bolsonaro ele atua nessa forma, atacando esse tipo de relação, não, nós somos todos brasileiros, nós somos... olha aqui, eu tenho meu bisavô era negro, o Hélio Negão está aqui comigo, tem o Ana Bolsonaro, tudo isso não está à toa, eu acho que tem relação com como o projeto do fascismo brasileiro se articula. E aí eu acho que isso que é o ponto da gente pensar, né? Se tem uma certa ideia, não pode ter um fascismo no Brasil com ideias supremacistas brancas, porque no Brasil não tem... O Brasil é um país mestiço. E, de alguma forma, até para combater esse projeto, a gente mobiliza ideias que são supremacistas, na verdade, né? Então, a própria ideia de democracia racial é mobilizada pelo outro lado, mas não. A nossa relação racial, a nossa forma de relações raciais no Brasil, ela se constitui de uma forma, a forma que o branco brasileiro se constitui socialmente é diferente, de fato, do branco norte-americano, do branco europeu, porque a nossa realidade é assim que a nossa sociedade se constituiu, e eu acho que a gente precisa olhar um pouco de como que isso opera, né? A partir de um momento onde os elementos supremacistas voltam a aparecer de forma mais visíveis e com um projeto mais claro, que não essas nuances todas das relações raciais do Brasil, dos projetos de projetos nacionais brasileiros. Sim. Bom, queria dar mais um oi para o pessoal do chat. Lembrar, se você está assistindo no Periscope, está assistindo no Facebook e quer interagir com a gente, vem para o YouTube. E além disso, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. A Fórum tem feito uma grande cobertura nesses últimos dias, falando sobre essas mobilizações que têm aparecido, falando sobre o novo coronavírus, que é um ponto que a gente vai entrar agora também. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber nossas notificações. Os comentários aqui que têm surgido também, a Thalida comentou, talvez o Brasil seja o terreno mais fértil para o fascismo hoje no mundo. O Tim, Aras e Maia estão fazendo vergonha para o Brasil. Bom,
Então, eu queria entrar um pouco, Wesley, na questão do coronavírus, né? Que tem surgido esses questionamentos sobre como fazer mobilizações diante de um cenário de pandemia e que não temos leitos, né? Enquanto o governo federal defende, continua minimizando a doença, a gente sabe que a realidade não é uma doença fácil de ser combatida, né? Hoje a gente bateu os 30 mil mortos, né? Os 30 mil mortos que o Bolsonaro falou que queria matar há alguns anos atrás, chegaram hoje através do novo coronavírus. Hoje, mais um recorde, 1.200 mortes diárias. São vidas que são perdidas todos os dias, né? Mas, ao mesmo tempo, tem a questão de que as operações policiais não param, né? As operações policiais das favelas continuam. Temos as mortes do João Pedro, a do João Vitor, temos a chacina que ocorreu, foi no Alemão, se eu não me engano. E essas coisas continuam acontecendo. Então, como é que você enxerga essa situação de mobilizações explodindo diante de um cenário de pandemia? Bom, eu acho que nós temos um desafio gigante na nossa frente, né? Que é desatar um nó do contexto que nós vivemos. Nós temos um presidente fascista, acho que a gente precisa começar a nomear de fato essas coisas, um presidente fascista, que tem, desde o início da pandemia, negando o impacto que ela poderia ter no Brasil, né? Então, falando que a tal da cloroquina, que é declaradamente, os pesquisadores têm mostrado que não soluciona o problema do coronavírus, então ele tem negado sistematicamente, não contribuiu de forma alguma para as medidas de isolamento social, pelo contrário, ele nega, né, o isolamento social, a ideia de isolamento vertical, enquanto as pessoas, enquanto o vírus ia crescendo na sociedade, mais pessoas iam pegando, ele ia se alastrando, o número de mortes ia aumentando, algumas cidades e estados tentando de forma pouco articulada com o governo central produzir os seus isolamentos, só que você tem um problema grave aí, né? Primeiro porque nós temos as pessoas, para se isolarem, elas precisam comer, precisam sobreviver. Eu acho que isso é um elemento central disso tudo, né? Eu acho que quando você precisa construir isolamento, você precisa ter um grande aporte do Estado, você precisa ter um grande papel do governo central subsidiando empresas, subsidiando as pessoas que são trabalhadoras informais, que vão voltar para suas casas e vão precisar ficar em isolamento. Você tem que preparar aí a rede de saúde pública para aguentar esse aumento, né? Preparar a rede de saúde para depois, inclusive, a gente pensar como reestabelece algum grau de funcionamento naquilo que a gente está chamando de novo normal. E nada disso veio. Você não veio nenhum auxílio no aumento dos leitos, pelo contrário, como a gente sabe aqui no Rio de Janeiro, você tem diversos leitos desativados na rede federal de saúde, os auxílios são uma dificuldade imensa para a população pegar. Nós temos as pessoas tendo que furar a quarentena para trabalhar no comércio alternativo, para continuar suas formas de levantamento de renda para conseguir comer, dependendo de ajudas através das redes de solidariedade. E, além disso, o coronavírus vem e o papel do Estado e o seu braço armado ele não para de atuar, né? Então, nós temos um conjunto de operações no Rio de Janeiro, e é bom nominar as pessoas também, né? Liderada pelo governador Wilson Witzel, que enquanto candidato a governador, e depois ele deu várias declarações abertamente sobre um projeto de aprofundamento ainda de uma política de segurança equivocada, para dizer o mínimo, né? Que visa, na força e através de incursões de guerra em favelas, supostamente combater o tráfico, né? Quando, na verdade, a gente sabe que nós temos uma guerra constante à pobreza, ao povo negro, que tem a ver e está muito vinculado com a criminalização da pobreza, né? A relação entre racismo, pobreza, condição do negro na sociedade brasileira, e que é isso, né? O João Pedro estava em casa, em isolamento, e mesmo assim foi assassinado de forma brutal pela polícia. E eu acho que
isso pavimenta uma inconformação, né? A gente já está aí chegando ao terceiro mês de isolamento, onde as mudanças do padrão de vida das pessoas são muito radical. Então, mesmo nós que estamos em condições de construir um isolamento mais saudável, no sentido de termos uma casa onde a polícia não vai invadir, com acessos melhores, nós sabemos da dificuldade que é estar em casa, das dificuldades que é conduzir esse processo de isolamento, e isso vai construindo, no meu ponto de vista, somado a todo o processo de insatisfação com a irresponsabilidade do governo com a condução da pandemia, um barril de pólvora que está prestes a explodir, no meu ponto de vista, assim, que ele está associado a um conjunto de lutas, né? A um conjunto de lutas que vai somar o interesse nacional, para a gente parafrasear certo ex-candidato a presidente. Então, é a luta das mulheres que no início da pandemia a gente percebeu o aumento da violência doméstica, é a continuidade das ações da polícia nas favelas, ao aumento da desigualdade social pela diminuição da renda, que afeta diretamente aos negros, que você pegar qualquer estudo sobre estratificação social, você vai perceber que são os negros que são a maioria dos trabalhadores informais, ou que estão na maioria dos trabalhos de menor remuneração, serviço de telemarketing, garçons. Então, são os negros que têm a menor renda, que estão sendo mais afetados por essa cadeia produtiva que está sendo interrompida, e que são os LGBTs, são um conjunto de pessoas que estão sofrendo com esse processo amplo e que canalizam um conjunto de revoltas que eu acho que, nesse momento, o que estrutura de forma mais central na luta antifascista brasileira é o antirracismo, mas na sua relação com a questão de sexualidade, na sua relação com as questões de favela, na sua relação com a questão das mulheres negras, que são aquelas que sofrem mais violência, com a questão própria da saúde da população negra, que tem questões próprias que já estão estabelecidas numa política de ação afirmativa do SUS, que tem a ver com que a maioria da população, doenças que são mais comuns por questões sociais aos negros, né, diabetes, anemia falciforme, que são doenças que colocam alguma parte da população negra no grupo de risco da Covid-19 e que começa a saltar os olhos, que começam a ganhar projeção, enquanto uma ideia de que nós precisamos debater o racismo e esses projetos sobre relações raciais, sobre a questão racial no Brasil, enquanto um projeto central num projeto de país. Quando a gente fala de racismo, nós não estamos falando só dos negros, nós estamos falando de uma ideia que fundamenta a construção desse país de sempre, né? Então, não é só o negro não sofrer racismo, mas é um modelo de organização política, econômica, social, que organiza esse país, que organizam outros países e que nós devemos desconstruir ele por completo, né? Eu acho que isso hoje começa a ganhar fôlego, começa a ganhar uma aderência maior na sociedade. Em outros momentos no Brasil, jogadores de futebol, artistas, não entraram de forma volumosa nessa campanha. Nesse momento eles entram. Então, acho que tem algo novo acontecendo que nós precisamos olhar e ver como que nós conseguimos canalizar isso em um projeto de país, um projeto de superação do bolsonarismo, não só na figura do Bolsonaro ou nas pessoas, mas um projeto como um todo, né? Um projeto de salvar vidas, de valorização da vida, de transformação das condições materiais de existência do povo negro, educacionais, etc. Entrando um pouco nessa questão, continuando um pouco nesse caminho aí, a Carol Senhoroto perguntou aqui no nosso chat, então podemos dizer que no Brasil hoje é mais fácil ser antifascista do que ser antirracista? Olha, eu acho que como eu tinha falado no início, é desassociado. Eu acho que é mais fácil ser antifascista porque o antirracismo ele pressupõe certos entendimentos
da questão racial brasileira que ainda são muito difíceis de superar. Sobretudo a ideia de que o Brasil ele é um país miscigenado, que o Brasil é um país onde inexiste um conflito racial aberto, naquela ideia onde somos todos humanos. Então é difícil você construir uma ideia de antirracismo mais pujante, com uma maior aderência, quando o racismo brasileiro ele se escondeu atrás de um antirracialismo, né? A ideia de que a sociedade brasileira ela não existe raças, a gente é um povo só, um povo mestiço, híbrido, culturalmente homogêneo. Então, quando a gente vende essa ideia, durante muito tempo foi difícil, e ainda é, você caracterizar o que é racismo, o que não é racismo, onde o racismo opera, onde a dimensão é mais de classe. Eu acho que essas coisas estão o tempo todo entrelaçadas, e nos interessa discutir isso enquanto um projeto de país, né? Enquanto que o antirracismo ele é necessário enquanto um elemento de organização do antifascismo, não aqui só no Brasil, mas no mundo, mas como organização de um projeto de nação que se paute por isso, né? Que se paute pela superação desses conflitos, dessas desigualdades. Não tenho muita propriedade para dizer o que é mais fácil ou mais difícil dizer. Eu acho que a luta política dá o tom das coisas e a capacidade dos movimentos incorporarem as suas agendas num projeto de construção de sociedade mais justa, mais igual. Eu acho que isso que é o ponto-chave, como que os movimentos negros, no último período, têm conseguido ampliar a sua capacidade de diálogo com o conjunto da sociedade, jogando luz nas desigualdades raciais que assolam a nossa sociedade, e como que isso, nesse momento, como que o antirracismo, nesse momento, ele conseguiu se estruturar como central do antifascismo brasileiro, que eu acho que esse é o ponto, né? Combate a doutrinas de supremacia branca, mas existe uma dimensão do antirracismo brasileiro, dimensões superiores de sujeitos autênticos e sujeitos não autênticos de uma determinada nação, e como que o antirracismo enquanto instrumento de luta dos movimentos negros dentro da construção da República Brasileira, dentro da democracia, que ele já se articula dentro da democracia, né? A democracia não foi capaz de dar solução à questão racial, como que nesse momento essas duas pautas se encontram e elas conseguem ter uma projeção gigante nesse processo, sendo o principal eixo desde da eleição do Bolsonaro de contraposição a esse projeto, né? Se eles são um projeto que reivindicam elementos da supremacia branca, nós somos o projeto que vamos mobilizar as nossas outras identidades, a nossa diversidade, as várias caras dos negros brasileiros, de peles mais retintas, de pele mais clara, mas todos esses sofrendo com o mesmo mal, que é as profundas desigualdades, o racismo epistêmico, a violência, o genocídio da população negra, a perca de familiares pela Covid-19. Eu acho que isso que está posto nesse momento. É como que a gente consegue articular um conjunto de interesses que parecem difusos, mas que eles têm um lugar comum aí, que são todos vítimas de um sistema econômico, social, que nos coloca em posição de inferioridade nessa sociedade. Aproveitando um pouco desse debate aí sobre articulação, sobre resgatando um pouco do barril de pólvora que talvez vai estourar, talvez já encaminhando, a gente já caminhando já para o final, como é que você enxerga a construção de frentes amplas, né, e com essas pautas articuladas, com concessões? Esse debate tem surgido nos últimos dias, principalmente em razão de algumas declarações do ex-presidente Lula, do ex-ministro Ciro Gomes, que vão se mostrando, dos manifestos, né? Tem o manifesto do Basta, tem o manifesto do Estamos Juntos, tem os manifestos também explodindo por aí. E como é que você enxerga essas construções? Como é que se supera o bolsonarismo? Como é que se supera? É uma pergunta que eu acho que eu não tenho condição e nem a pretensão de responder essa pergunta. Mas eu acho que tem algumas chaves importantes.
Nós não estamos lidando com qualquer tipo de inimigo. Nós estamos lidando com um inimigo fora de qualquer marcos da democracia, inclusive da democracia burguesa, liberal, capitalista. Nós estamos lidando com um projeto fascista, autoritário, que defende genocídio abertamente, que defende exterminar pessoas, adversários políticos, sem nenhumas papas na língua, que tem relações profundas com movimentos supremacistas brancos. Nós estamos lidando com esse projeto, com um projeto fascista, de aspirações autoritárias, de aspirações de fechamento de regime, com relação com setores, inclusive, armados, milicianos na sociedade brasileira, sobretudo aqui no Rio de Janeiro, que precisamos, inclusive, entender como desata esse nó desse debate que é pouco desenvolvido por nós aqui no Brasil, né? Um dos elementos centrais, por exemplo, do golpe na Bolívia foi a articulação desses grupos paramilitares, né, que com muita relação com as polícias locais e que, consequentemente, irá potencializar qualquer tipo de atividade policial em territórios hoje de terror, né, que são as favelas. Hoje são territórios dominados pelo terror, por uma guerra incessante. Então, nós precisamos derrotar esse inimigo primeiro. Então, eu acho que a tarefa é todo mundo que é contra o Bolsonaro está do nosso lado nesse momento, a gente caminha junto. No futuro, quando a gente estabelecer a democracia, quando a gente estabelecer qualquer mínimo de institucionalidade, qualquer mínimo de possibilidade de defender as nossas pautas, de defender, por exemplo, que nós temos direito à vida garantido pela Constituição, mesmo que isso não seja respeitado anteriormente, mas que a gente possa ter processos de mobilização sem que isso seja questionado, ou seja, que a nossa morte venha também por conta disso, né? Por conta de processos próprios da democracia. E que a gente possa... Eu acho que nesse momento é uma frente ampla que tem que abarcar todo mundo. Bolsonaro arrependido, liberal, nós temos que construir uma frente ampla de verdade que seja capaz de destruir o Bolsonaro, porque é isso que nós precisamos. O fascismo não se brinca, o fascismo não é um projeto político que a gente disputa com ele nas urnas, nós disputamos com ele destruindo, e não só as figuras, mas todos os seus valores, todas as suas imagens, todas as suas construções imagéticas, nós temos que destruir ele por completo. Eu acho que isso que está posto. Nesse momento, a unidade em torno disso precisa abarcar todo mundo, deixar problemas que aconteciam no marco da democracia, e para depois, quando a gente vencer ele, questionar quem foram responsáveis que possibilitaram o surgimento dele, talvez. Mas nesse momento, precisamos construir uma frente ampla. Eu acho que o Lula tem que dar um pé atrás, o Ciro precisa dar um pé atrás, e todos os partidos, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, têm que ter capacidade de sentar nesse momento no lugar comum e construir uma agenda ampla que destrua o fascismo em todas as suas dimensões, culturais, econômicas, sociais, e para a gente conseguir passar por isso para reconstruir esse país, que eu acho que a gente vai ter uma luta, vai ter um processo longo de reconstrução do nosso país em todas essas dimensões, né? É isso aí. Bom, queria agradecer muito a participação do Escre aqui, sociólogo, e agradecer a nossa audiência. Lembrar que quem não está inscrito no nosso canal, que se inscreva. Quem não é sócio, vire sócio da Fórum, ajude esse veículo de mídia independente a continuar seguindo, a continuar reportando em meio a esse caos todo. É o que vem depois, né? Qual outro mundo que a gente vai construir depois desse momento? Né? É uma discussão que já desde 2003 a Fórum já pauta, o outro mundo é possível. Então, eu queria pedir para o Wesley dar um recado final aí, quiser divulgar, se divulgar nas redes, se divulgar os projetos. Bom, não, primeiro eu só queria agradecer. Quem tiver interesse em continuar debatendo comigo pode seguir no meu Twitter, no Instagram. Só digitar meu nome aí no Instagram, que é fácil de achar. Acho que só tem eu com esse nome por aí. E eu acho que nós temos uma tarefa importante nesse processo. Eu acho que pela primeira vez, não pela primeira vez, né? Talvez a gente precise um pouco mais de estudo para tentar entender isso, mas eu acho que
o debate do antirracismo ele conseguiu romper alguma bolha que outrora ele não tinha rompido e que ele conseguiu chegar em lugares que em outros momentos ele não tinha conseguido. Há muito tempo os movimentos negros, os ativistas negros denunciam o constante genocídio da população negra e não é de hoje. Isso data de 1978, na fundação do MNU, quando a polícia assassinou um operário negro. Isso tem a ver com o massacre do Carandiru, isso tem a ver com a chacina da Candelária, isso tem a ver com a chacina do Cabula, na Bahia, isso tem a ver com diversos outros massacres que foram acontecendo ao longo da nossa democracia e que pouco foram tratados pela própria esquerda, que foram poucos lidados pelos movimentos sociais mais amplos, e que nesse momento a gente precisa tirar um pouco desse peso das costas também de carregar essa pauta sozinho, e que bom que ela conseguiu ampliar a outros setores da sociedade, que conseguiu chegar a clubes de futebol, artistas, jogadores, que eu acho que é aproveitar esse caldo político e social, onde essa pauta ela conseguiu organizar um setor importante da luta contra o Bolsonaro, para a partir daí refletir sobre quais foram, de fato, os projetos que passaram por aqui, né? Quais foram o cuidado que as pessoas, os projetos políticos que tiveram no Brasil com a questão do genocídio da população negra e qual é a nossa necessidade no próximo período de ampliar o debate sobre a redução das desigualdades raciais, sociais, de gênero, de sexualidade no Brasil, né? Queria agradecer. Se vocês quiserem aí, pode seguir no Instagram. Tamo junto. Quando precisar, tamo aí de novo. Vamos trocando essa ideia. Valeu, Esca. Contaremos com você mais vezes. Um abraço. Obrigado a todos e a todas que nos assistiram.